Olá pessoal, bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Flávio Soares de Física, sexo masculino, tenho 42 anos e sou pardo. Tenho cabelos pretos e olhos castanhos de estatura mediana. Hoje estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para fazer as anotações. Nós estamos na época de revisão, aluno. Claro que a gente precisa rever os assuntos que mais aparecem em prova e pense em 2 assuntos que aparecem em prova. São esses, calor e temperatura. Nossa revisão de hoje está associada aos assuntos nessa parte do CIS3 e do MACO que caem constantemente nas provas da UEA. Aí você pensa, só na prova da UEA? Não, qualquer outra prova que você faça. São assuntos que comumente aparecem. E são coisas complicadas? Não, não são complicadas. O que você vai ter que lembrar nessa parte dos assuntos? Tudo referente a calor e tudo referente à temperatura. Escala de temperatura, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, as equações que permitem a troca de uma temperatura de uma escala para outra. Lembra? Aquelas famosas equações de conversão. Calorimetria, lembra? Calor, energia que flui do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Lembra? Calor pode ser latente ou sensível. Sensível quando muda a temperatura, latente quando muda de fase. Lembra que nessa situação de calor e temperatura, sempre há aquela relação de equilíbrio térmico, não esquece. Equilíbrio térmico é o ponto físico onde a temperatura dos corpos são iguais. E um detalhe, esse equilíbrio térmico ocorre a partir do momento que você considera que há troca de calor entre 2 corpos, 3 corpos, 4 corpos, não importa. Se você colocar corpos próximos e as temperaturas forem diferentes, entre eles haverá troca de calor, o de maior temperatura cede calor para o de menor, até que chega um momento que as temperaturas tornam-se iguais. E isso cada um de vocês vai ter que lembrar. Então, vamos à resolução de exercício. Primeira questão. Para aquecer 500 gramas de uma certa substância de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem, respectivamente, letra A, 8 calorias por grama e 0,08 calorias por grama grau Celsius. Letra B, 80 calorias por grau Celsius e 0,016 calorias por grama grau Celsius. Letra C, 90 calorias por grau Celsius, 0,09 calorias por grama grau Celsius. Letra D, 95 calorias por grau Celsius e 0,15 calorias por grama grau Celsius. E letra E, 120 calorias por grau Celsius e 0,12 calorias por grama grau Celsius. Observe nas alternativas. A primeira, pela unidade, caloria por grau Celsius é a capacidade térmica, que é o Czão, e a segunda, caloria por grama grau Celsius, é o calor específico, que é o Czinho. Como é que eu faço para descobrir esses 2 elementos? Claro, vou precisar lembrar das equações. E quais são as equações? A equação do calor. E que calor? Claro, calor sensível. Se você não esqueceu, a equação que permite que você calcule o calor sensível absorvido ou liberado por um corpo é aquela famosa equação do Ki-Macete. Lembra disso? mc ΔT, onde m é a massa, c é calor específico e ΔT é a variação em temperatura. Professor, mas ele quer capacidade térmica. Então você lembra que o produto mc é a capacidade térmica, que é o Czão. E aí, no caso, a tua equação fica restrita a quê? Igual a Czão vezes ΔT. Isso é o que você vai precisar lembrar. Bom, você viu os valores. Ele já forneceu para você da quantidade de calor e forneceu a variação de temperatura. O que você vai precisar? Substituir os valores na equação. Se eu quiser calcular a capacidade térmica, isolo o Czão, fica calor pela variação de temperatura. Qual a quantidade de calor que ele forneceu? 4.000. Qual a variação em temperatura? Temperatura inicial 20, temperatura final 70. 70 menos 20, variação, não esquece. Fica 4.000 por 50, você vai ter que valor para a capacidade térmica? 80 calorias por grau Celsius. E o calor específico? Você pode usar a equação do Ki-Macete, mc ΔT. Quanto vale a quantidade de calor? 4.000. Quanto vale a massa? 50. Calor específico não conheço. Qual foi a variação em temperatura? Nesse caso, seria o ΔT, que aqui para nós será 50 graus Celsius. Substitua os valores, faça a conta, 50 vezes 50, passa dividindo, faça os cancelamentos que devem ser feitos. Aqui a parte matemática é simples, fica 4 por 25 dá 0,016. A unidade, caloria, nesse caso, por grama grau Celsius. Das alternativas que você tem, qual que você poderia marcar como certa? 80 e 0,16. Letra B, B de bola. Compreendeu? Lembrou o assunto? É isso que interessa. Lembrar o assunto, lembrar as equações para que você possa fazer da melhor forma possível. Veja que não é difícil. Você tem apenas que lembrar o conteúdo para a hora dar tudo certo. Vamos à nossa segunda questão. O amolador de facas, ao operar um esmeril, é atingido por fagulhas incandescentes, mas não se queima.
Isso acontece porque as fagulhas, letra A, tem calor específico muito grande, letra B, tem temperatura muito baixa, letra C, tem capacidade térmica muito pequena, letra D, estão em mudança de estado e letra E, não transporta energia. No caso aí das alternativas, qual você poderia marcar? Letra C. Elas têm capacidade térmica, nesse caso, pequena. Aí você fica pensando, professor, o que isso tem a ver? Lembra, se a fagulha foi criada, é porque aquele pedacinho de metal está a altíssima temperatura. A fagulha é material incandescente. E você lembra que o material metálico, para ficar incandescente, precisa ter uma temperatura muito alta. O problema é, tocou na pele, o que acontece? Esse objeto que está a alta temperatura vai passar calor para o corpo. E ao passar calor para o corpo, o que acontece? Ele sofre, nesse caso, uma grande variação de temperatura. A temperatura que era alta passa para uma temperatura muito baixa, que seria a temperatura do corpo. Pegar assim, por exemplo, 300 graus Celsius. Como a massa é pequena, você não sente muita coisa. E como a capacidade térmica dele é pequena, você também vai sentir um pouco aquecimento naquele local. Você não sente nada, você não se queima, porque a quantidade de calor que passa para você é pequena, em função da massa, que é pequena, e em função da capacidade térmica, que é muito pequena. A capacidade térmica Czão é quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. No caso, variação de temperatura sofrida pela fagulha e a capacidade térmica são inversamente proporcionais. Estava a 300 graus, baixou para a temperatura do corpo, sofreu uma grande variação de temperatura. Claro que reduzida a temperatura. Isso é possível porque a capacidade térmica dele é pequena. Baseado nisso, das alternativas, qual que eu marcaria? Letra C. Veja, teoria. Você não pode esquecer essas teorias que estão associadas à equação que você tem para a quantidade de calor. Lembra sempre isso. Essa foi a nossa segunda questão, beleza? Lembra sempre, variação de temperatura e capacidade térmica e calor específico sempre são inversamente proporcionais. Quando você é atingido por alguma fagulha e não queima, por quê? Porque esse materialzinho que tocou em você perde calor muito rapidamente e, nesse caso, se perde calor muito rapidamente, sofre uma grande variação de temperatura e, por isso, tem uma baixa capacidade térmica e, consequentemente, um baixo valor de calor específico. Beleza? Vamos à próxima questão. Uma questão muito boa, teórica. Você vai ter que lembrar um pouquinho de ótica também nessa parte aí. Mas está associada a calor, não esquece. Ele fala assim para vocês. Em um experimento, foram utilizadas 2 garrafas PET, uma pintada de branco e outra pintada de preto, acopladas cada uma ao termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Lembra que lâmpada incandescente libera 95% da energia elétrica que chega até ele na forma de calor. Muito calor liberado, não esquece isso. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas a temperatura das garrafas. 1, enquanto a lâmpada permaneceu acesa. E 2, após a lâmpada ser desligada e ambas atingirem o equilíbrio térmico. Preste atenção nisso. Quando a lâmpada está ligada, ela está fornecendo calor para as duas, e as duas estão absorvendo calor. Desligou, o que vai acontecer? As duas que aqueceram vão começar a liberar calor para o meio ambiente. E aí está a questão, elas vão liberar calor para o meio ambiente entre si, até que chega o momento que ambas estarão à mesma temperatura, que é o equilíbrio térmico. Continuamos a leitura. A taxa de variação da garrafa preta, variação em temperatura, em comparação à da branca, durante todo o experimento foi, letra A, igual no aquecimento, igual no resfriamento, letra B, maior no aquecimento, igual no resfriamento, letra C, menor no aquecimento, igual no resfriamento, letra D, maior no aquecimento e menor no resfriamento, letra E, nesse caso, maior no aquecimento e maior no resfriamento. No caso, aí o que você vai ter que lembrar? Nós estamos trabalhando com situações onde objetos estão pintados, um de branco ou de preto. Quem lembra as aulas de ótica sabe. Objetos claros, eles tendem a refletir muita luz. Objetos escuros, absorver muita luz. E lembra que a luz carrega consigo calor. Resultado, garrafas brancas refletem, absorvem pouco calor, refletem muita luz. Garrafas escuras absorvem muita luz, absorvem muito calor. E aí é que está a questão, se a garrafa preta absorve muito calor, ela vai sofrer uma grande variação de temperatura. E se ela absorve grande variação de temperatura, ela vai aquecer muito e vai resfriar mais rapidamente. Ela aquece mais rapidamente e resfria mais rapidamente. Isso é importante não esquecer. Dito isso, é de se supor que você tem objetos escuros com calor específico, alto ou baixo. Baixo. Baixo por quê? Porque a variação de temperatura vai ser maior, tanto no aquecimento como no resfriamento. Calor específico menor significa aquece rápido, resfria rápido. Baseado nisso, das alternativas, qual que você marcaria? Letra E. Tanto no aquecimento como no resfriamento, a taxa de variação de temperatura vai ser a mesma.
E vamos à nossa quarta questão. No mapa abaixo está representada a variação média da temperatura dos oceanos em um determinado mês do ano. Ao lado encontra-se a escala em graus Celsius utilizada para a elaboração do mapa. Observa aí o globo terrestre, do lado você tem a escala de temperatura, beleza? Observe que as mais, vermelho mais escuro, você vai ter temperaturas maiores, o azul está tendendo para o lado do azul, você vai ter temperaturas menores, não esquece isso. Determine em graus Kelvin o módulo da variação entre a maior e a menor temperatura na escala apresentada. Letra A, 6 Kelvin, letra B, 7 Kelvin, letra C, 8 Kelvin, letra D, 9 Kelvin, letra E, 10 Kelvin. A pergunta é, das alternativas, qual que eu marcaria? Letra C, 8. Como é que eu faço isso? Você volta na escala e observa a maior e a menor temperatura. No caso da escala, a maior temperatura qual seria? 4,5 e a menor temperatura? Menos 3,5. Lembra, quando eu falo em variação de temperatura, eu estou falando em temperatura final menos a inicial. No caso, a maior menos a menor. A maior, 4,5, menos da equação, menos 3,5 do valor. Nesse caso, faz a conta, menos com menos dá mais. Você vai ter que valor de temperatura? 8 graus Celsius. Só que ele quer em Kelvin, é só você lembrar. Toda variação de temperatura Celsius e toda variação Kelvin tem exatamente o mesmo valor. Se eu tenho 8 graus Celsius de variação, eu vou ter 8 graus Kelvin. E isso só vale para variação de temperatura, não esquece isso. Quinta questão. O estudante de intercâmbio chegou aos Estados Unidos da América e verificou que a temperatura naquele dia era de 100 graus Fahrenheit. Essa temperatura em graus Celsius é igual a 7,1 graus Celsius, 18,9 graus Celsius, 26,4 graus Celsius, 37,8 graus Celsius, 41,5 graus Celsius. Das alternativas, qual que eu marcaria? Letra D, 37,8. A questão é, como é que eu vou fazer para obter esse valor? Mudando da escala Fahrenheit para a escala Celsius. Eu vou ter que usar a equação de conversão. E para isso eu vou ter que puxar pela memória e lembrar das aulas que passaram. Que equação eu posso usar para mudar uma temperatura entre a escala Celsius e Fahrenheit? Aí está aí a equação para vocês. TC sobre 5 é igual a TF menos T2 sobre 9. Eu já sei que o TF vale quanto? 100. Ele já deu para vocês. 100 graus Fahrenheit. Basta substituir. Substitua o 100. Vai ficar 100 menos 32, faz a conta, dá 68 por 9, faz a conta e no final você vai obter que valor? 37,8. Aí vem um detalhe importante. Essa equação muda Fahrenheit e Celsius. Eu poderia mudar também entre Celsius e Kelvin? Poderia. Lembra qual é a equação? Lembra comigo aí, ó. É um TC que vai ser igual, nesse caso, a um TK menos quanto? 273. Beleza? Se eu quiser calcular a temperatura Kelvin, seria o quê? Temperatura Celsius somado com 273. Aí você pensa, só isso que eu vou ter que saber, professor? Não. Tem que lembrar também entre Kelvin e Fahrenheit. Qual seria a equação? Coloca lá. TF menos 32 sobre 9 igual a quanto? Nesse caso, TK menos 273 sobre quanto? Sobre 5. Não esqueça que as variações de temperatura mudam em função das escalas que nós temos, correto? Então, meu aluno, essas equações que eu mostrei para você são importantes para que você faça as transformações de temperatura que precisa. Não esqueça da variação de temperatura, que dependendo da escala, tem uma forminha diferente lá que você precisa lembrar sempre. Certo? Na aula de hoje, vimos calor e temperatura, assuntos muito importantes para o Preveste, o vestibular da UEA, que você vai fazer daqui a pouco. São assuntos que comumente aparecem e você tem que lembrar das equações para que na hora da prova você consiga fazer todas as questões que vão aparecer sobre esses assuntos. Não esquece, calor e temperatura, correto? Assunto importante para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e siga nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. E aí, pessoal? Estão gostando do conteúdo do Preveste? Então, eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Instalando o aplicativo do Preveste, vocês podem rever todo o conteúdo das aulas e ter acesso às questões comentadas. E se você acompanhar as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as novidades. Ah, eu ia esquecendo. Fique ligadinho na programação da TV Encontro das Águas e acompanhe todas as nossas aulas. É isso aí. Foco no estudo para conseguirmos entrar na universidade. Até a próxima!